Você conhece alguém que trabalha com audiovisual e só se reclama? Cara, que coisa chata, mano. A pessoa só vive se reclamando que o computador não é bom, que a câmera não é boa, que a lente não é da melhor que tem, que não consegue arrumar cliente por causa disso. Mano, já viu alguma vez alguém que se reclamar com relação a qualquer coisa dessas aqui, resolver alguma coisa? Não resolve, né? E com isso eu quero trazer um pouco da minha vivência para vocês e para mostrar que se fosse para reclamar, eu não ia estar trabalhando com audiovisual, não. Eu trabalho com isso há mais de 5 anos, tá? Meu nome é Gleison, trabalho com audiovisual. Não sou eu, como a minha esposa também, que também faz parte aqui desse canal, tá? Eu vou trazer um pouquinho para vocês de uma das ferramentas que eu utilizo para trabalhar aqui com os meus clientes, tá bom? E se fosse algum desses que só se reclama, ia ficar doido. Mas a gente não reclama, a gente vai lá, resolve e fatura. Vem comigo nesse vídeo. Não sei se alguns de vocês aqui já ouviram a frase que eu vou falar aqui agora, que pertence ao célebre Mário Sérgio Cortella. E a frase é o seguinte, vai ficar aqui na tela. Fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, enquanto não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Esse é o lema que eu trago comigo, tá? Para justamente sair dessa questão das reclamações e fazer na prática aquilo com o que temos, né? Com as ferramentas que temos. Só para eu ter noção, hoje as ferramentas que eu tenho basicamente são duas lentes, tá? Uma câmera base aqui, mais profissional, um computador e alguns LEDs aqui, tá? Fora alguns microfones também que a gente vem adquirindo durante esse longo percurso aqui, que ainda é bem curtinho. Diz que é longo, mas ele é bem curtinho ainda comparado ao tanto de tempo e espaço que a gente tem aqui para trabalhar com audiovisual. E para juntar, juntamente com essa frase, eu queria trazer a vocês aqui o meu computador, tá? Para que vocês tenham noção que se fossem outras pessoas, não estariam nem trabalhando, nem iniciando, esperariam comprar algum computador para poder começar a trabalhar. Eu não. Com o computador que eu tenho, eu fui atrás de informações para poder melhorá-lo o máximo que puder para poder começar a trabalhar. E claro, com um custo baixo, que ninguém começa ali, eu nunca conheci ninguém que começa um trabalho ali, seja lá qual for, principalmente na nossa área de audiovisual, que os equipamentos são sempre com valores bem acima, começar com muita grana, né? Acho que a gente começa sempre ali, um pouquinho de baixo ali, para depois ir se desenvolvendo. E o meu computador é esse aqui, ó. A máquina que eu trabalho é um computador da Samsung que eu comprei, por incrível que pareça, em 2015, final de 2015 para 2016. Para vocês terem uma noção, o sistema que eu trabalho com ele aqui, né, é o Windows 10. Porém, ele não atualiza mais. Já temos aí as versões Windows 11 e por aí vai, né? Sempre com atualizações. Do ano passado para cá, ele não atualiza mais. Outros ficariam desesperados com relação a tudo isso e tal, mas não, aqui a gente não tem desespero, aqui a gente precisa fazer acontecer, porque temos clientes que esperam muito da gente, dos nossos resultados e ainda mais, gostam demais dos nossos vídeos e fotos. Inclusive, nessa máquina, ela não tem placa de vídeo para ajudar ali no processamento de alguns arquivos. E a memória RAM dela era bem baixa e o HD não era tão baixo, mas eu precisava fazer uma troca, tá? Fiz uma troca de uma memória RAM, comprei uma memória RAM de 8 GB para poder colocar ali e dar um plus ali na questão do processamento dela. E também troquei o HD que tinha nela, que era um HD de disco rígido, para colocar um HD com SSD. E aí a máquina melhorou um pouquinho, tá? Mas, cara, um dos fatores principais e primordiais para quem trabalha com audiovisual, com edição de vídeos, né? Que é a minha área principal hoje, e também fotos, que também nós trabalhamos, é a parte de ter uma placa de vídeo para funcionar em vários programas, tá? Porque os programas são pesados, alguns programas, claro, a gente também paga para poder ter acesso, e esses programas requerem que a máquina seja uma máquina muito boa. Isso aqui, para mim, poderia ser uma dificuldade, poderia ser um motivo de reclamação, de não ter o dinheiro, por exemplo, para adquirir uma máquina nova, mas a gente aqui procura resolver. Tá? Essa máquina aqui, hoje eu consigo editar vídeos e gerar vídeos em 4K para os meus clientes, tá? Mesmo com todas essas dificuldades. Tenho algumas limitações? Tenho, mas não tem aqui espaço para poder reclamar sobre o que ela não tem. A gente tem que fazer o que pode com o que ela mostra aqui, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês alguns dos vídeos aqui, vai ficar aparecendo até aqui do lado, ó. Alguns dos vídeos que nós já fizemos e já passamos para os nossos clientes nessa máquina aqui. Tá? É uma máquina de 2015, cara, tem 11 anos. Imagina aí, se trabalhar com uma máquina de 11 anos, sendo que hoje as limitações com a tecnologia hoje, elas liberam para que você adquira uma máquina e passe por ela com relação a atualizações, claro. 5, 6 anos com ela, eu tô com ela há 11. Core i3 dela, geração 5, se eu não estou enganado. Mas vai ficar aqui a correção na tela. Cara, outras pessoas ficariam sem ter
trabalhar por conta disso. Ah, não vou conseguir editar, não vou conseguir fazer nada disso. E a gente aqui, eu sempre procurei meios, sempre procurei programas que se enquadrassem dentro das limitações da máquina, mas nunca deixamos de correr atrás, porque isso é o que a gente que tem que ter como motivação, correr sempre para frente, porque se for só para reclamar, a gente não sairia do canto. Aqui eu queria deixar um recado para vocês, tá? Principalmente para aqueles que gostam muito de se lamentar, né? Ou reclamar sobre as coisas e não procura dar foco, ligar aqui para o botãozinho, né? Para indicar o direcionamento sempre para frente. Procurem sempre fazer as coisas com um direcionamento real, um foco real. Porque quando você começa a se reclamar, se marmorear e por aí vai, isso faz atrasar. Pelo menos isso é um pensamento meu e de alguns que tem ali ao meu redor, tá? Mas quando você foca e tenta procurar soluções, procurar resolver, as coisas fluem. Isso não é só no audiovisual, é em qualquer ramo da nossa vida, tá bom? Isso é o que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá? E terá mais vídeos como esse aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? A gente tá tentando aqui reorganizar o canal, voltar com o canal aqui, que é algo que eu já queria deixar organizado há muito tempo. Então, vamos embora. Grande abraço aí para todo mundo e até a próxima.